mucosa seca, então o fator tampão da saliva não vai ter, começa a ficar ácido, aí você vai ter colônia de bactéria, fungo que estavam convivendo sem dar doença, começa a se proliferar, e mucosite, e dói muito, porque a mucosa é muito enervada na nossa boca. E mucosa ela sente muito, né? Qualquer afta, a gente tem uma aftazinha e já sente, né? Você imagina aquela mucosite, dói, fica aquela coisa ressecada, né? É mais ou menos isso. Isso aqui que é saliva artificial. Vem assim, traço assim. É diluída? Isso passa. Molha na gaze e passa por a boca do paciente. Tá? Vem assim, tem que ficar na geladeira. Tá? Ah, pode me falar aí. Micropore? Essa aqui é a saliva artificial, ó. Deixa eu ver se tem. Tá, solução mimetizante de saliva. Tem que ficar na geladeira. Pode ver que ela é mais fluida, ela é mais fluida que a água. Passa na gás e faz a higiene. Isso aqui é bom porque evita até a proliferação da doença periodontal, mesmo que você tenha um agente bacteriano, ela vai ajudar em uma coisa. Desde a instituição onde nós fazemos estágio, a gente faz a higiene bucal com Cepacol em todos os pacientes. Nós não usamos, não sei o preço, né? Porque de repente é caro e a instituição não vai investir. Não sei quanto custa. Mas vem as ampolinhas já medidas certinhas, são umas seringuinhas, né? 10 ml, e a gente faz isso. Terminou a refeição, a gente vai lá, limpa, higieniza e termina com o Cepacol. Mesmo se ele não tem, por exemplo, os dentes, eu escovo. Porque assim que a gente aprendeu, né? A gente faz a higiene normal, limpa bem a língua, principalmente, a gente limpa mesmo, e depois a gente passa o Cepacol, toda a parte. O Cepacol bem disseminado, né? Normal ele não vai fazer, entendeu? E ainda mais num paciente que nem você me disse que não tem dente, tudo bem, né? Agora. Vai fazer ruim, o paciente não vai chamar. O paciente o médico que vai atender, por exemplo, é gastro. Ele vai simplesmente olhar a parte gastro. E jamais olhar a boca dele e falar, olha, eu preciso investigar, ele está com problema, olha, a gente cara, os dentes dele são podres. E essa é a palavra certa mesmo, eu vejo, são podres, tem mau cheiro. Não é mesmo? Então eu acho assim que hoje em dia o profissional, o médico, ele não vê o todo, entendeu? Ele só tem especialidade dele. Entendeu? Então isso eu acho errado. Porque a gente auxiliar, parece que a gente olha mais, né? Porque eu já olhei certas coisas, cheguei no médico e falei, doutor, mas eu vi isso assim, assim, assado. Ele disse claramente para mim, mas não é assim. Entendeu? Então é uma coisa assim, é muito legal esse negócio da higiene, mas a realidade é outra, tá? É outra completamente, não tem nada a ver. Eu acho que nós aqui estamos iniciando, a gente está fazendo um papel bacana, porque a gente faz higiene e às vezes a gente traz até de casa, para falar a verdade, para a gente fazer uma coisa melhor. Entendeu? Mas não que a instituição oferece isso pra gente. E nem, muito menos o profissional. O profissional não se preocupa com o todo como você está se dirigindo. Entendeu?
seria bacana. Os motivos de vocês estarem aqui hoje. A gente quer que vocês olhem o paciente num todo e queremos treiná-los, por isso trouxemos profissionais de todas as áreas para que vocês consigam olhar o paciente num todo. É por isso que vocês estão aqui hoje. Mais alguém? Obrigado, Deus. Ela disse aí que o médico é especializado para cada coisa. Então, nós estamos falando hoje aqui de cuidados paliativos, que muda essa figura que você fala. O nosso médico aqui é o Dr. Vanderlei, está aí na plateia, pode até se vir aqui, né? O nosso médico, ele vê aqui o paciente do fio do cabelo até a unha do dedão. Doutor, vem aqui, meu Gino. Vem cá, meu filho. Viu, filho? O médico vê tudo. Vê o paciente, viu, gente? Aqui no Francisco de Assis, no Hospital de Retaguarda, os nossos médicos veem o paciente como um todo. Não o estômago, não o câncer, não o plano de tal. É todo, entendeu? Beleza? Deu só para clarificar. Essa questão que você colocou realmente é uma coisa que a gente observa demais em muitas instituições, tá? A gente observa essa prática, como aquilo que foi falado ontem na palestra, é a falta de compreensão ainda do cuidado, e é uma política da instituição. A instituição tem que adotar, os administradores têm que adotar, ok? Eu acho que todo mundo aqui, principalmente os auxiliares, enfermeiros que estão em contato mais direto com o paciente, eu acho que vocês já tendo essa consciência, vocês já vão trazer uma prática nova para o dia a dia. Eu acho que é responsabilidade de cada um que está aqui levar isso para a sua instituição, para o seu local de trabalho, e tudo que está sendo dito aqui para disseminar, para proliferar, para que amanhã ou depois nós tenhamos mais pessoas sendo melhor cuidadas e essa ideia se disseminar no sistema de saúde como um todo. Ok? A gente está aqui plantando a semente e ela vai no coração de cada um de vocês aí. Entendeu? Se cada um de vocês, pela sua atitude consistente, manter uma atitude de acolhimento, de apoio, a pessoa que está do seu lado, ela vai olhar e falar assim: olha, esse meu colega de trabalho tem uma atitude legal, uma atitude consciente, eu vou seguir essa atitude, eu achei bacana. E com o tempo, os administradores vão largar a mão de economizar 10 centavos para gastar R$2 para investir no ser humano. Então, esse congresso, esse encontro que a gente está fazendo, e que a gente vai estar fazendo cada vez mais anualmente, trazendo cada vez mais palestrantes, ele tem justamente essa questão de trazer a conscientização, plantar a semente. Lembrei aquela parábola de Jesus, né, que fala da semente, a semente que cai na terra boa, a semente que cai na beira da estrada e a semente que cai no meio dos espinhos. Entendeu? Então a gente espera que a semente esteja caindo aqui em terra boa, que possa frutificar, que vocês possam levar, germinar, e a cada vez mais a gente ter pessoas cuidando de pessoas, ok? Não o número. Não é o paciente do quarto 2, do quarto 10, não, é o seu Joaquim que trabalha ali, ele tem uma história de vida, ele vive, ele sente, ele pensa. Ok? E mesmo quando a pessoa está inconsciente, é uma obrigação moral nossa, com a sociedade, entendeu? E com esse universo que colocou a gente aqui. Ok? Boa noite a todos. A gente gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, aos palestrantes, a cada um aqui presente, porque vocês, às vezes, muitas pessoas não têm ideia de como isso dá trabalho, né? Trabalho físico, trabalho mental, gastando tempo. Então, eu gostaria aqui de parabenizar toda a equipe, organizadores, palestrantes, o tempo, a dedicação e o carinho
E vocês também estão aqui dispostos a aprender. Poderia estar na sua casa, passeando, cuidando de filho, né? Fazendo uma caminhada, mas está pagando um preço. E tudo na nossa vida é um preço. Eu concordo, não sei quem falou aqui, que tem alguns médicos que estão se tornando super especialistas. Infelizmente a medicina está indo para esse rumo, né? Os médicos estão sabendo muito de pouco. O ortopedista tem que cuida só de mão. Ele vai ver pé, não sabe fazer o pé, né? Então está indo por esse caminho, sabendo muito de pouco. Daqui a pouco vai saber muito de nada. Então nós